Olá, ouvintes do Império Cast. Eu sou Emily Rebelo, estudante do terceiro ano da Escola Baol. E é nessa segunda-feira, 12 graus, bem frio, né? Ainda bem que essa sala é quente. É que a gente começa o nosso bate-papo bem amplo, diversificado. Conto aqui com meus colegas na presença de Daniel Santos. Olá. Leonardo Oliveira. Bom dia, galera. Lorena Cândido. Maria Eduarda Cullen. E Enzo Monteiro. Galerinha. Também estudantes do terceiro ano. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, né? Acho necessário isso. Ele que tem 37 anos, natural de Santa Bárbara do Oeste, mais um barbarense aí pra conta. Formação em comunicação social, publicidade e propaganda e fez sociologia e marketing digital. Vulgo nosso professor. Ou seja, hoje tem prosa, né, galera? Agora eu passo a bola para você, Éder. Olá, pessoal. Bom dia. Satisfação de ter recebido esse convite, né? Mais para esse podcast em The Dark, no escuro. Vamos ver aí quais são as novidades e bora bater um papo. Bom, Éder, vamos começar pelo começo, né? Me fala aí sobre a sua trajetória até chegar aqui. Foi o seu projeto inicial fazer, por exemplo, eu sei que você é dessa área da comunicação, né? Então a gente se dá bem nisso. Mas aí, conta pra gente, foi seu projeto a princípio, é o que você queria fazer, ser professor? Conta mais pra gente, por favor. Então vamos lá. Quando se fala em projeto de vida, né? Os estudantes da minha época aí de 15, 20 anos atrás não tinha essa referência, né, de orientação, né? Então era meio complicado, né? Então tinha uma grande variação e a gente não tinha uma certeza de mercado, nenhuma direção. Se você não tivesse alguém dentro da família para poder te orientar, ou um professor que você tivesse uma afinidade maior, né? Você ficaria muito no escuro no seu direcionamento. Por fim, só no ensino médio que eu comecei a visualizar, né, horizontes e possibilidades aí profissionais. E a área da comunicação foi a área que me chamou mais atenção, né? Tanto que foi o curso que eu inseri direto, que foi o curso de comunicação. Durante o curso, né, na trajetória do curso, eu fiz alguns outros cursos em paralelo, né? Fui para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, dei uma pausa na faculdade, fiz o curso em São Paulo, mesmo na área de comunicação, né, na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que era uma escola de referência da área da comunicação, e o objetivo era trabalhar com agências em São Paulo, né? Mas no final do curso meu de comunicação, teve aí um desfecho não muito feliz na minha família. Meu pai veio a falecer e eu tinha minha mãe com o irmão pequeno, de 6, 7 anos de idade, né? Então eu tinha dois caminhos a seguir aí. Ou eu dava sequência na minha vida profissional, como eu queria, eu ficava dando esse respaldo para minha família. Então eu preferi o lado da família e aqui dar sequência na minha vida profissional. E aí foi que eu conheci um professor, né, um ex-professor, Cláudio César Pina, né, que me orientou a lecionar nesse momento, né? E eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos para mais essa novidade aí, vamos ver o que pode acontecer, como que eu encararia essa profissão. O plano B. Sim, foi o plano B, mas se tornou o plano A posteriormente, né? Apesar que aqui também eu trabalhei com vários projetos paralelos, lecionando e projetos de publicidade. Mas esse segmento no interior é muito difícil trabalhar com marketing e publicidade aqui. Bastante. Você fica limitado, sabe? Existem alguns segmentos que as pessoas se abrem mais, e se você vai entrar com um segmento diferenciado, é uma inovação no mercado, você sabe como que é o público interiorano, eles são menos receptivos para novidade. São bem céticos. Sim. E até você provar que o projeto é um projeto bacana, demanda tempo, né? Então, foi um pouco difícil conciliar a comunicação aqui e a publicidade aqui no interior. Mas eu fiz alguns projetos bacanas, tive alguns parceiros legais aí.
né? Mas depois que eu me efetivei na área da educação, eu preferi me dedicar somente a lecionar. Bom, e sua experiência como professor? Então, como professor, a gente vive dia após dia e cada dia é um dia diferente, não adianta. Você pode dar aula a vida toda e cada dia vai ser diferente, porque trabalhar com pessoas é assim. E cada dia são pessoas diferentes. E você também vai mudando, é uma questão cultural, né? Dentro da sociologia a gente fala muito disso. A gente fala dos valores de grupos, né? E da formação do indivíduo, da formação da sua identidade. Isso é um processo. E nós vamos formando a nossa identidade e cada dia nós vamos trabalhando de uma forma diferente. E com cada sala é diferente. Porque cada sala tem um perfil, uma característica diferente, né? E essa questão da identidade do indivíduo que é muito bacana, é muito legal. Agora que você explicou sobre a sociologia, que você citou no assunto, o que seria a sociologia? A sociologia, basicamente, né, tem tese aí na educação do Estado de São Paulo, é estudar sobre temáticas e comportamentos sociais, principalmente nos focos que nós temos aqui nos movimentos sociais, temáticas sobre política, sobre cultura, educação, nesse contexto do indivíduo e o seu comportamento, né? Também tem alguns os itens, né, que a gente puxa para o lado da antropologia e das ciências políticas. Sim, bom, e dentre esses grupos, como que surgiu a questão, tipo assim, da questão social dos seres humanos? Não entendi. Essa característica de vivermos em grupos. O viver em grupo não é exclusivo do ser humano. Viver em grupo faz parte de todos os animais, né? Agora, o que diferencia, né, o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de pensar e produzir cultura. Biologicamente falando do aspecto do ser pensante e do sociologicamente falando do aspecto do vivenciar a sua cultura e compartilhar a sua cultura. Bom, entrando para um assunto mais específico, hoje nós temos uma tendência a falar dos jovens. O que você fala sobre os jovens na questão da sociologia? A juventude é muito bacana, né, cara? A juventude é um grupo que vem buscando uma identidade, é um grupo que vem muito aberto para tudo, em todos os aspectos. E a juventude, né, com o tempo, ela vai criar, né, algumas raízes. Muitas dessas raízes vão fazer com que ela fique imóvel e mantenha o seu pensamento em uma sociedade dinâmica. Então, esse jovem lá na frente, ele vai se tornar mais estático, não tendo tanta mobilidade e diversidade no pensamento. Esse é um problema de todo indivíduo que já foi jovem. Então, sociologicamente falando, o ser jovem ele deveria ser eterno, porque a juventude ela é aberta a essas novas concepções, né? Por mais que você tenha um valor específico, seja de partido político, seja de questão religiosa, independente de sexualidade, enfim, é aberto a todas as outras possibilidades de entendimento do outro, né, que com o tempo passa a ser estático e dificulta essa aceitação. Mas a juventude é bacana, adoro trabalhar com a juventude. Aproveitando sua visão crítica, o que você acha da juventude de hoje em dia, a geração Z, a geração atual? O que você acha futuramente? Que a gente vai ter mais posicionamento, tanto político como em outros aspectos. O que você acha? Qual é a sua visão para os jovens de hoje? Olha, se nós formos falar em questão política e questão de juventude, nunca tantos jovens tiveram a possibilidade de tirar o seu título de eleitor. E tiraram, ou seja, inicialmente eles estão muito ativos nesse aspecto da política, a juventude atual, né? Só por esse primeiro passo a gente pode observar essas questões. E eu vejo sim os jovens bem participativos, né? Bem atuantes, seja nas redes, seja com assiduidade. Podemos falar até que algum tempo atrás, se não me engano, 2015, teve um movimento estudantil, né, das ocupações na escola,
que também é uma geração anterior a essa, né, de vocês, que é um período de 7, 8 anos de diferença, uma outra geração, mas essa geração juvenil, ela está vindo forte, com pensamento crítico, com comportamento, posicionamento, e isso é legal, isso é bacana, isso é importante. Sim, sim. Ô Éder, agora, o que você acha sobre os algoritmos? Porque os jovens, você acha que por eles serem mais ligeiros em questão de internet, você acha que eles são menos influenciados ou mais influenciados? O algoritmo é muito complexo, porque assim, de acordo com as TEDx, né, dentro da tecnologia da informação, os algoritmos nos direcionam, independente da sua faixa etária. E o ser humano, atualmente, principalmente com a inserção das redes, ele veio a terceirizar a sua maneira de pensar. Ou seja, ele está deixando os algoritmos pensar por si só, porque existe uma bolha e todos estão inseridos dentro dessa bolha. Não tem como, porque se você tem um hábito, um comportamento, e todos nós temos um comportamento, as redes vão te direcionar para aquele comportamento. E isso vai limitar você ao seu pensamento crítico. Você vai estar sujeito somente a pontos de vista e posicionamentos que estão alinhados com seus valores, né? Então, os jovens não estão fora da bolha, ninguém está fora da bolha. O detalhe e cabe ao indivíduo querer ter essa visão crítica para aí sim poder tentar sair fora da bolha das redes, porque é muito complexo. E quando você tenta sair fora da bolha das redes, entrando em uma outra bolha com o seu ponto de vista, aí você é massacrado. Ou quando alguém entra na sua bolha com um ponto de vista diferenciado, essa pessoa também é massacrada, né? Sem pudor, sem busca do conhecimento científico, apenas pelo senso comum. Nós não estamos fora de algoritmo algum, todos nós estamos inseridos dentro dos algoritmos das redes, isso é inevitável. E isso faz com que o indivíduo, a juventude, deixe de pensar por si só, e isso é muito complicado. Não só a juventude, como todo indivíduo, né? Mas, como estamos falando do jovem, e o jovem sendo um indivíduo muito ativo na rede, ele interage mais, talvez tente furar essa bolha várias vezes. E alguns ainda mantêm, né, esse posicionamento do debate, da crítica, do diálogo, às vezes nem tanto amistoso. Às vezes. Bom, agora que você falou, isso é muito verdade. Então, no seu ponto crítico, o algoritmo seria uma grande cultura de massa, que vem movendo os jovens cada vez mais e terceirizando o pensamento. Tipo, vem influenciando muitos jovens e eles pensam conforme a manada. Você julga isso extremamente perigoso para o desenvolvimento da sociedade ou não? É perigoso, assim. Eu acho que todos têm que buscar o seu posicionamento, né? Mas quando a questão do algoritmo é você se limitar à sua bolha, você se limita a um grupo de pensamento. E ter uma visão crítica é tentar entender como o outro se posiciona, por mais que você discorde. Tentar entender como o outro se posiciona, por mais que você discorde, é ter essa visão crítica. Bom, discordo, mas entendo. Agora, se há uma agressividade na maneira como o outro pensa, né, e você não tem esse comportamento de discordo, mas entendo, mas de críticas, xingamentos e ofensas, isso demonstra o quanto você está preso e enraizado ali nos seus valores e não está aberto. Ou seja, você está literalmente naquela bolha, né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, né? Então a gente precisa, é difícil, né? Precisa ir além, ir a fundo para desenvolver essa visão crítica. E uma pessoa que está enraizada, como que você faz para abrir a mente dela? Para mostrar para ela que há vários valores que ela pode descobrir, várias coisas diferentes que ela pode experimentar e não ficar com esse rancor de grupos diferentes? É difícil. É difícil porque você vai entrar em cima de valores estabelecidos aí há muito tempo. E você vai contradizer algo que
já está estabelecido há dezenas de anos, talvez. Como você vai falar para aquela pessoa que não é uma verdade na sua crença? Como você vai quebrar uma verdade de alguém de dezenas de anos, sem colocar outra no lugar? Primeiro você tem que trazer um ponto de vista, uma contrapartida, para tentar fazer a pessoa refletir sobre. Isso é certo? Por que você acha isso certo? E isso daqui? Isso é errado. Mas por que é errado? Porque eu acho. Não, então, vamos analisar dados, vamos analisar números, vamos analisar questões históricas, fazer uma referência, né, para tentar estabelecer alguns parâmetros. Bom, podemos perceber isso em questão da sexualidade, né? Que há muito tempo tem essa estrutura de ser homem e mulher, o padrão. E agora, com o passar do tempo, tem se aberto esse padrão. Agora tem vários homens com homens, mulheres com mulheres. O que você acha disso? Eu acho que cada indivíduo tem liberdade de escolha, né? Vamos analisar a questão democraticamente. Vivemos em um país, né, democrático, onde cada indivíduo tem a sua liberdade de opção, de gênero, de opção sexual. E eu acho isso justo, não vejo nada demais, né? Mas existe as questões patriarcais de uma sociedade que é contra, né, o relacionamento homossexual. E vai existir também, até porque a religião fala muito sobre isso, né? E tem religiosos que não condenam, muitos outros já condenam, então é muito relativo você falar, né, sobre essa questão. É uma questão realmente muito, muito polêmica, falar da sexualidade do outro, né? Se abrir, se expor, enfim. Mas eu, particularmente, eu não critico, pelo contrário, tento entender, compreender o posicionamento e bola pra frente. A questão desses novos grupos ganhando mais liberdade na sociedade, tem também ganhando muito liberdade as mulheres, uns valores que elas estão tentando construir há bastante tempo. Como você acha esse surgimento da mulher? Isso é um processo histórico, né? Vemos uma sociedade aí patriarcal que tem, né, alguns estereótipos, tanto feminino quanto masculino, né? Isso não é de hoje, isso é de tempos. E que para a mulher poder ganhar espaço é necessário sim um projeto, e esse projeto tem que partir da base, né? Seja da base familiar, seja da base política, porque é necessário que a mulher esteja inserida dentro da política para criar novos mecanismos, novas legislações que venham favorecer a mulher, e isso é um processo, né? Então, a inserção da mulher na política também ela é fundamental para que haja uma legislação específica de valorização da mulher. Certo, e tá surgindo bastante as mulheres no esporte. Já assistiu algum esporte que as mulheres participam? Que as mulheres dominam? O futebol tradicional da nossa cultura, né? O vôlei de praia, né? Natação. Enfim. Nesse segmento aí do ramo do esporte, você já praticou algum, sei lá, assim, eu vou dar meu pitaco. Acho que o Éder gosta muito de futebol, já vi, você tá... Já vi ele dando aulas também no vôlei. Olha, já fui mais adepto ao esporte, né? Hoje meu esporte é só o esporte de cartas, né? Mas, já joguei futebol, faz parte da nossa cultura, né? Todo jovem brasileiro, na sua maioria. E eu tinha essa afinidade com futebol, mais com futebol. O vôlei, o basquete também, natação. Mas o futebol era o esporte aí que eu praticava na juventude, assim. Pra fazer pra você. Você acha que o futebol feminino aqui no Brasil tá crescendo muito? Crescendo tá, sim, né? Eu não tenho acompanhado muito, não sei se vocês têm acompanhado, alguém tem acompanhado o futebol feminino? Que seriado é esse?
Não entendi. A Série A, às vezes, delas lá, que é Corinthians, Palmeiras. O que vai fazer crescer é a divulgação, né? E o investimento ali. Porque o que faz com que um esporte ele seja recheado economicamente são os patrocinadores. E os patrocinadores vão estar onde o público está. Então é um processo, né? Vai demandar muito tempo. Sinceramente, não sei se as mulheres vão ter tanto espaço assim, porque historicamente não tem, né? Se você analisar questões profissionais, são poucos segmentos em que as mulheres recebem mais do que o homem, né? A gente tem acompanhado muito isso. Se você observar, até nos segmentos onde a mulher ela tem o estereótipo de ser assídua, né? E ter um grande conhecimento naquela área, o homem, por sua vez, também é mais valorizado. Não que a mulher não tenha valor ali, o homem é mais valorizado em todos os aspectos, né? Então, é um público que a mídia, ela se limita, né? Tanto nas redes quanto nas mídias padrões, se limita a algumas questões, né? Para você ver, a mulher mais 50% da população brasileira, então deveria de ter um direcionamento midiático de maior abrangência, né? Mas é um pouco limitado. Agora falando em relação, né, que você tocou no assunto que mais da metade da população é mulher, né? Mas em relação às mulheres na política, o que você acha sobre isso? Eu falei anteriormente aqui, né, que as mulheres realmente precisam estar mais inseridas dentro da política, até pelo seu percentual dentro da população e pelo percentual de mulheres na política ser ínfimo. É pouco, se eu não me engano, é 5 a 7%, né? E nada melhor do que alguém do seu segmento para poder buscar legitimar os seus direitos, né? Olha, eu, homem, posso buscar direito para você, Emily, mas só você sabe o que você realmente precisa, né? Como mulher dentro da política. Então, a participação da mulher na política é muito importante, né? Falando em política, curiosidade mesmo, você já participou de algum protesto, alguma manifestação, algo do tipo? Já participei, já fiz várias solicitações dentro das questões municipais. Nós fomos uma vez na Câmara Municipal, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu discursei no palanque falando sobre essa questão da desigualdade, né, da busca dos direitos dentro da sociedade. Eu acho que o movimento é você ter uma visão crítica e romper com os padrões. E existe um grupo, né, que detém o poder econômico, o poder político, que quer dominar e domina uma sociedade. Então, se você acha que você está sendo desfavorecido, que você não está tendo direito adquirido, você tem sim que participar, você tem sim que se mobilizar e lutar pelos seus direitos. Você tem algum partido político específico? Não, nunca fui filiado a nenhum partido político. Não tenho nenhuma identidade específica com nenhum partido político, né? Mas eu tenho valores ideológicos, com certeza. Tenho valores ideológicos voltados às questões sociais. Então, para mim, um governo fundamental é aquele governo que investe da base para cima da pirâmide, né? Até porque a grana está lá em cima, né? Então a gente tem que trazer essa grana para baixo para que todos possam ter acesso. Sim, isso é muito importante. Um sistema político que coloque dinheiro nos cidadãos, que movam o mercado. E sistema econômico? Sistema econômico, nós temos dois aí, né? O sistema socialista e o capitalista. Não tem como você falar que você vai transformar o mundo num sistema socialista até então, porque nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Tem uma guerra política de entraves aí entre duas megapotências. A gente está aqui do outro lado do mundo, parece que não é nada, mas é muito sério, é muito grave isso. E
pode acontecer uma mudança drástica econômica, mas atualmente o mundo ele é gerido pelo neoliberalismo, né? Pelo sistema capitalista de ser. Por um lado é positivo essa questão da interação, da globalização, né? E da possibilidade de você fornecer algum produto, algum serviço para algum país ou alguma região que não tenha e vice-versa. Mas, por outro lado, também tem a concentração de renda, porque você oferece serviço, mas a renda ela se concentra, né? E esse é o lado negativo de todo esse aspecto da globalização, né? A concentração de renda.